Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em Java, vamos ao exercício 1182, coluna na matriz. Pessoal, de forma bem simples, esse exercício é bem similar ao anterior, então, para quem não viu o último vídeo, o que ele pede, tá? A gente vai criar uma matriz, que no caso do exercício é definido como 12 por 12, tá? E nisso, a gente vai escolher uma coluna da matriz e vai digitar um caractere, que pode ser o S ou o M. E isso vai determinar qual operação será realizada. Se for o caractere S, vai somar todos os valores no caso da coluna selecionada. Se for o M, vai ser a média deles, tá? E como que a gente vai definir as variáveis? A gente vai ter a variável m para a matriz, tá bom? A variável c de coluna, para a qual a gente escolher, e a t para o caractere. Ok, pessoal? Então, assim, não é um exercício difícil. Quem acompanhou o último vídeo viu. E a gente vai estar criando esse aqui juntos. Legal? Então, ó. Ah, e detalhe: a saída é uma casa decimal, tá bom? Então, a gente vai vir aqui no Eclipse. E o primeiro passo, pessoal, é a gente importar as bibliotecas, tá? Então, se a gente sabe que eu vou trabalhar com uma casa decimal, a primeira coisa é importar a biblioteca locale. Então, você vai digitar locale.setDefault locale.us, ok? E aqui ele importou para a gente automaticamente a biblioteca. Próximo passo é importar a biblioteca scanner para a gente inserir os dados. Então a gente vai digitar scanner sc é igual a new scanner system.in, ok? Ponto e vírgula. Mais abaixo a gente desabilita o teclado, sc close, ok? E ele também importou automaticamente para a gente a biblioteca. Se ele não tivesse importado alguma das duas, a gente faria o processinho manual por meio das teclinhas de atalho Ctrl Shift O, ok? Próximo passo, pessoal, é a gente declarar as variáveis que a gente vai estar utilizando. Então, o que a gente vai fazer? Para facilitar o resultado, a gente não ter tanto problema nem nada, a gente vai declarar uma variável do tipo double e a gente vai chamar ela de soma. E já vai deixar inicializada com o valor zero, ok? Depois, a gente vai criar as variáveis que vão ser utilizadas na matriz. Então, para a gente começar, a primeira delas é a coluna, certo? Então, nela a gente vai digitar um double também. Double C de coluna. E ela é igual ao quê? sc.nextInt, para ela já ser inicializada, tá? Next double, desculpa pessoal. Ok? Ponto e vírgula. E a gente também vai inicializar a matriz da. Desculpa, a gente vai inicializar a variável no caso da inserção do caractere. Então a gente vai digitar assim, ó, char, e aqui a gente vai digitar t e ele é igual ao quê? Sc.next, abre e fecha no caso parênteses, ponto to upper case, que seria o quê? Para converter todas as letras em maiúsculas, caso uma pessoa por descuido entrar com assim um caractere minúsculo, ponto charart. Ó, chart, esse primeiro item aqui, tá? E o zero dentro, ponto e vírgula. Aí, uma vez que a gente criou essas três entradas, essas três variáveis, o próximo passo é criar a matriz, pessoal. E para quem não lembra, como que cria a matriz? A gente vai digitar, no caso, o tipo dela, double. E a gente definiu que ela vai ser um M, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai, desculpa, antes de dar o nome dela, abrir e fechar o colchetes duas vezes, ok? E digitar, no caso, o nome que a gente deu para a matriz. Isso vai ser igual ao quê? New double. E aqui a gente vai colocar a quantidade de, no caso, linhas e colunas da nossa matriz. Lembrando que o primeiro colchete são as linhas e o segundo a coluna. Ele pede uma matriz 12 por 12, mas no caso do nosso exercício, para não ter que digitar tantos dados, eu vou colocar 3 por 3 e antes de aprovar ele, a gente altera aqui, tá bom? Ponto e vírgula. E uma vez, pessoal, que a matriz já foi criada, agora a gente vai criar os comandos que vão fazer a análise e também os cálculos, né, matemáticos dentro dela.
Então a gente vai começar criando um loop para percorrer todas as linhas da matriz. A gente vai digitar for int i igual a 0, ok? O meu i ele tem que ser menor do que o comprimento da matriz, ou seja, m.length, ok? E o meu i vai incrementar. Aí termina aqui? Não, porque a gente vai repetir a operação para as colunas, mas com uma pequena diferença. Aí vai digitar for int j igual a 0, ok? O j ele vai ser menor do que o que? A matriz mas com o vetor i, no caso, e o comprimento dela, ponto length, tá, pessoal? Ponto e vírgula j mais mais. E por que a gente fez isso? Porque agora aqui a gente vai dar o comando de inicializar a inserção de dados na matriz. A gente vai digitar matriz de i e j vai ser igual ao que? sc.nextDouble, ok? Ponto e vírgula. Aí beleza, a gente criou isso aqui, a gente vai criar mais um loop, que agora esse loop vai ser para realizar as operações matemáticas dentro dela. Então vai digitar assim, ó, for. Novamente vai chamar a variável j, então for int j, ok? E ela é igual a 0. O meu j, agora sim ele vai ser menor que o comprimento total da matriz, ok? E não apenas do vetor i. E o meu j vai incrementar. E por que eu estou digitando dessa maneira? Porque aqui a gente vai dar o comando. Vai chamar a variável soma e ela é igual ao que? Vai ser ela mais, no caso, né? Aqui é ao contrário, pessoal. Mais igual a que? Nossa matriz. Só que quais vão ser os itens da matriz? Na primeira coluna eu vou chamar o j, ok? E na segunda eu vou chamar a nossa variável c de coluna. Ponto e vírgula. Aí esse erro que está dando, por que é? Que a gente declarou aqui como o do tipo double. Só que o certo é de declarar do tipo inteiro, pessoal, ok? Foi um erro, eu peço até desculpa. Ó. Então, int sc.nextInt. Aí, como vocês podem ver, sumiu o erro, tá bom? Por fim, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a condição para determinar, né, se vai ser realizada uma soma ou um cálculo de média. Então, vai digitar assim, que se a nossa variável t, que é o do caractere, ela for igual ao que? A um m, a gente espera o que do código? Que a nossa variável soma, ela mesma divida pelo comprimento da matriz. Ok, pessoal? Ponto e vírgula. Aí, para finalizar, após o if, ou seja, fora desse jogo de chaves, a gente vai digitar system.out.println. E como eu quero trazer apenas o resultado da variável, eu vou digitar string.format, ok? E aqui, ó, dentro desse nu, a quantidade de casas decimais, percentual.1f, que é o que o nosso exercício pede, e como argumento eu vou digitar soma, ok? Ponto e vírgula. Então, pessoal, esse é o código. O que a gente vai fazer? A gente vai testar ele. Se ele estiver funcionando, a gente envia para aprovação, tudo bem? Então, ó, a gente vai salvar, botão direito do mouse aqui no main, run as Java Application. Então, eu quero que seja feito o cálculo da coluna 2 e eu quero que seja realizada uma soma, só para fazer o teste. Eu vou digitar de 1 a 9, só para ver o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E deu o resultado 18. Agora, como que vai saber se esse valor está certo, né? Aqui no Excel, a gente vai digitar assim, ó, coluna 0, 1 e 2. Tá? Então, a nossa coluna de referência é essa. E aqui, ó, vou digitar assim, igual soma, ok? Esses três valores. E a gente vai fazer o mesmo aqui, só para ganhar tempo. Lembrando que quando a gente digita, vai sempre preencher uma linha, segunda linha, terceira linha. Então vai digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui, coluna 2, resultado 18. Ele fez uma soma, tá vendo?
Então, como vocês podem ver, o código está certo, ele está somando, tá, pessoal? Então a gente vai salvar e vai enviar para análise. Mas antes disso, se vocês gostaram desse código, de como ele foi elaborado, eu peço para que, se vocês não sejam inscritos no canal ainda, que vocês se inscrevam, tá? Vocês pressionem o sininho localizado logo abaixo do vídeo e dessa maneira o YouTube vai entender que tem mais gente interessada, principalmente se vocês curtirem, e vai estar me ajudando com o compartilhamento, tá bom? Então, antes de enviar, última coisa, né? É 12 por 12 a nossa matriz, de acordo com o exercício, tá? Então, a gente salva, copia todo o código e envia para aprovação. Então, a gente cola ele aqui, ó. E como vocês podem ver, o código foi aceito, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como eu elaborei ou qualquer comentário adicional, se sintam à vontade, que assim que eu visualizar, eu vou estar respondendo, tudo bem? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!